Bom dia, pessoal. Conforme eu prometi a vocês, nós vamos falar um pouco de orçamento público que está previsto lá na seção 2 da Constituição, do capítulo 2 das Finanças Públicas da Constituição Federal. Na seção 2, ele trata do orçamento público, que são regras gerais estipuladas na Constituição Federal de aplicação a todos os entes públicos, em todas as esferas governamentais, e acaba que é um tema básico para quem vai fazer concurso na área de controle, como eu vou fazer, mas acaba sendo cobrado em alguns concursos, seja de magistratura, Ministério Público, por ser um capítulo importante previsto na Constituição Federal. Então, quando nós lemos a Constituição Federal lá, nós iniciamos a questão dos orçamentos públicos no artigo 165, e que ele fala de três itens que compõem o orçamento público, né? 3 instrumentos de orçamentação, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos propriamente ditos, que são as leis de orçamentos anuais. Então, lá no artigo 165 da Constituição, artigo 165, nós temos lá que o orçamento público, ele utilizará de 3 instrumentos, que é o instrumento PPA, que é o plano plurianual. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, desculpe minha letra, né? E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Quando a gente fala de orçamento público, a gente remete também à Lei 4.320 de 1964, que é uma lei que estipulou regras de orçamento público. Alguns dos princípios que estão previstos na Constituição Federal a respeito de orçamento público estão previstos também na 4.320. Então, muitas das vezes, quando a banca exige questões sobre princípios que estão até reproduzidos na Constituição, mas princípios relativos ao orçamento, muitas das vezes se remete a essa lei 4.320, que trata do orçamento público. Então, o que é importante estar previsto que nós entendemos? É que a Constituição Federal, ela prevê que o planejamento das ações do governo deve estar previstas nos instrumentos orçamentários. E aí nós temos 8 fases. 8 fases do chamado do ciclo orçamentário. Quais são essas 8 fases? Que são muito cobradas em concurso. A primeira fase é de elaboração
do PPA. O que é elaboração do PPA? PPA é o Plano Plurianual. O que prevê esse plano plurianual? Ele prevê as diretrizes, os objetivos e as metas para a execução dos planos de governo. E a Constituição, ela prevê que esses planos de governo, eles devem fomentar o desenvolvimento regional e setorial. Então, no plano plurianual, o Poder Executivo, a elaboração do PPA, ele é feito pelo Poder Executivo e o objetivo. O plano plurianual, ele estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas para o ente público durante o prazo de 5 anos de execução. Uma das coisas importantes que são previstas no plano plurianual são as despesas de capital. O que é despesa de capital? São os investimentos. Quando a gente fala de investimento no poder público, a gente fala não de investimento daquele jeito que comumente as pessoas fazem, né? De investir na bolsa, investir em poupança, investir em renda fixa, mas investimentos em obras públicas. Então, o plano plurianual, por ele ser de um prazo de 5 anos de execução, ele vai prever planos, podemos apelidar de planos grandiosos, que vão buscar o desenvolvimento regional e setorial de, vamos dizer, de locais ou de regiões em que o governo pretende um maior desenvolvimento. Interessante, o que as bancas cobram muito sobre o PPA, a elaboração do PPA, é que quando que inicia a execução do PPA? Qual que é o seu prazo de vigência? Conforme eu coloquei aqui, o prazo de vigência são de 5 anos. É de 5 anos. Mas a sua elaboração, ela se dá até no primeiro ano do governador, do candidato, do agente político eleito. Então, o plano plurianual, ele atravessa o mandato daquele que o cria. Ele se inicia no segundo ano de mandato, porque no primeiro ano ele elabora o PPA, ele começa a viger do segundo ano, seu mandato, até o primeiro ano do mandato subsequente. É uma situação que é muito cobrada em concurso.
qual é o prazo de vigência do PPA e aonde ele se insere dentro desse prazo de 5 anos de execução. Então, voltando às 8 fases do ciclo orçamentário, nós temos aqui, primeiramente, a elaboração do PPA pelo Poder Executivo. A segunda fase é a aprovação do PPA pelo Legislativo. Então, o Poder Executivo vai encaminhar o projeto de lei do PPA até 31 de agosto do primeiro ano de mandato e o Poder Legislativo tem que aprová-lo até 22 de dezembro do primeiro ano de mandato. Após a aprovação, nós temos o segundo instrumento de orçamentação, que é a LDO. Então, o Poder Executivo ele vai elaborar a LDO. O que é a LDO? Aqui no Poder Executivo. O que é a lei? O que é LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela é um elo entre o PPA, que é um instrumento de planejamento macro de 5 anos, é um elo de ligação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual, que vai obedecer o princípio da anualidade. Ou seja, os orçamentos públicos, propriamente dito, a execução do orçamento público, se dá através da Lei Orçamentária Anual, que obedece o princípio da anualidade, ou seja, um período compreendido de 1 ano, que, conforme a legislação federal, em especial a Lei 4.320, corresponde ao exercício financeiro, que se dá de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá ok? Então nós temos aqui a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai prever algumas questões sobre legislação tributária, algumas previsões de legislação tributária, mas o mais importante, o que é muito cobrado, é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela estabelece diretrizes para que a Lei Orçamentária Anual seja realizada, seja elaborada. E aí ela prevê diretrizes e metas. Isso aqui é muito cobrado. Diretrizes e metas que serão cumpridas na Lei Orçamentária Anual. E ela faz um elo entre a ligação desse instrumento de planejamento de longo prazo com a execução propriamente dita através da Lei Orçamentária Anual. Então, a elaboração da LDO é a cargo do Poder Executivo, que vai fazer um projeto de lei, apresentar um projeto de lei
junto ao Poder Legislativo para que esse seja aprovado. E o prazo para apresentação é 15 de abril, porque é um instrumento que precede a Lei Orçamentária Anual. Igualmente, o prazo para que o Legislativo aprove a LDO é 22 de dezembro. Tá certo? E aí, nós temos a quarta fase, que é a aprovação da LDO, que é pelo Legislativo. Conforme eu já coloquei aqui, se dá até 22 de dezembro. Nós temos a quinta fase, que é a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O que a Lei Orçamentária Anual prevê? Prevê a previsão de receita, e a fixação de despesas. Porque o orçamento nada mais é que você falar o que você pretende arrecadar, o que você pretende a ter como receita pública e o que você pretende gastar dentro do poder público. E aí nós temos vários princípios ligados à Lei Orçamentária Anual, a maioria deles prevista na 4.320. Dentre eles, que é muito cobrado, nós temos o princípio do equilíbrio, que estipula que as despesas fixadas não podem ser maiores do que as receitas previstas. Não quer dizer que o princípio do equilíbrio estipula que essas duas coisas aqui tem que ser igual, tem que ser equilibrado de forma igual. Não quer dizer isso, porque em termos contábeis, os relatórios orçamentários, os relatórios também de execução financeira do governo, eles vão sempre igualar nos balancetes os valores, mas às vezes em virtude de superávit e déficit, apesar que o déficit orçamentário ele é proibido no Brasil. Você não pode criar uma lei orçamentária estipulando que haverá déficit. O princípio do equilíbrio proíbe isso e aquela regra de ouro da Constituição Federal. Então, o que acontece é que as bancas, quando citam a questão do princípio do equilíbrio, elas colocam, às vezes para você responder se está certo ou errado, uma questão no seguinte sentido, que o princípio do equilíbrio prevê que as despesas e as receitas serão iguais ou serão equilibradas. E se a assertativa disser que as despesas são menores do que a receita, o princípio do equilíbrio vai estar sendo observado. Não precisa ser igual, porque essa aqui é uma situação hipotética, que na prática não acontece. Mas o que vocês devem ter de atenção é que as despesas nunca podem ser maiores do que as receitas. Então, o princípio do equilíbrio, se a assertativa disser que as receitas previstas são maiores do que as despesas fixadas, o princípio do equilíbrio ele vai estar sendo
respeitado. Então, a elaboração da Lei Orçamentária Anual vai prever a previsão da receita, que a receita ela é prevista, mas é diferente da receita arrecadada, que é aquilo que se executa durante a orçamentação, mas o importante é que as despesas têm que estar fixadas para que haja o controle daquilo que está previsto a ser gasto durante o ano. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela é de iniciativa do Poder Executivo e ela tem o prazo, o Poder Executivo tem o prazo de 31 de agosto de cada ano para apresentar, porque ela é elaborada em um exercício para ser executada no exercício subsequente. E aí nós entramos na sexta fase, que é a aprovação da LOA, que é feita pelo Poder Legislativo, e a aprovação deve ser realizada até 22 de dezembro, para que a lei seja promulgada ainda dentro do exercício financeiro, para que passe a ser executada no ano subsequente. E aí nós temos a sétima fase, que é a fase de execução orçamentária, que já é no ano subsequente ao da criação dos instrumentos de orçamentação, que é feita pelo Poder Executivo, né? Mas os demais poderes também têm a sua execução orçamentária, até mesmo porque o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles têm os seus orçamentos a serem executados. E nós temos a oitava fase, que é a fase de controle, avaliação e aprovação, que é feita pelo Poder Legislativo, em que o chefe do Poder Executivo, dentro dos prazos regimentares, irá apresentar a prestação de contas relativa à execução orçamentária, e aí haverá o parecer, no caso dos chefes do Executivo, o parecer opinativo dos respectivos tribunais de contas, que mandam o seu relatório opinativo ao Poder Legislativo para que faça a avaliação, né, a votação, se as contas do governo foram corretas ou não, né, mediante a aprovação. Na oitava fase, nós temos aqui o controle também, que é realizado pelo Poder Legislativo, que é a parte de controle externo, que está prevista na Constituição Federal, em que, durante a execução orçamentária, né, o Poder Legislativo ele faz o controle externo dos atos do Poder Executivo, em especial a execução orçamentária, que é muito importante, que trouxe um grande avanço para o Brasil em termos de haver o planejamento da execução orçamentária.
Ok, amigos?